Boa noite. As centrais sindicais e movimentos sociais farão celebração unificada no dia 1º de maio aqui em Mossoró. Sobre este assunto, a gente entrevista Eliete Vieira, da diretoria da CUT Nacional. E mais, oposição de Açu define doutora Vanessa como pré-candidata a prefeita. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição do seu Cenário Político TCM, ao vivo, aqui, direto da TCM, para várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode interagir conosco através dos contatos que sempre aparecem aqui no canto da tela. Nós temos o nosso WhatsApp, 988028941, e também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Participe, interaja conosco. Hoje estamos aqui com Eliete Vieira, que é a presidente do Sindicerpo, o sindicato que representa os servidores públicos municipais de Mossoró. Mas a Eliete veio falar sobre os trabalhadores, mas da Central Única dos Trabalhadores. Ela faz parte da direção nacional, vai ter mobilização aqui em Mossoró pelo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia dos Trabalhadores, e a gente vai saber um pouco mais desta programação. Você pode interagir conosco, mandar a sua pergunta. A gente quer também saber aí o que é que você acha sobre este dia 1º de maio, e a gente vai conduzir o programa neste sentido. A gente vai trazer também aqui informações relativas às eleições 2024. Nós temos definição em Açu, em Apodi também. Tem informações aqui de Mossoró. Então você de casa continue aqui conosco no cenário político. Antes de a gente começar aqui a nossa entrevista, vamos lá para Açu. Doutora Vanessa Lopes, do União, vai encabeçar a chapa da oposição. E a atual vice-prefeita, Fabielle Bezerra, do PP, será candidata novamente a vice. A definição foi dada com exclusividade dentro do programa Sala de Redação, apresentado pelo radialista Jarbas Rocha, da rádio TCM Princesa FM. Acompanhe. E a pergunta é, hoje a chapa formada, a pré-campanha lançada, eu posso dizer que a pré-candidata é a doutora Vanessa e a pré-candidata a vice é Fabielle? Sim, essa é a chapa que nós apresentamos para a população do Açu. E a partir de agora está dada a largada na nossa pré-campanha. E nós estaremos juntas, mais juntas do que nunca, lado a lado. Você observe, Jarbas, que nós temos um botão aqui onde uma composição por duas mulheres numa verdadeira dupla, onde não há uma à frente da outra. Normalmente, você vê costumamente na política, costumeiramente, aconteceu o seguinte, se coloca o candidato a prefeito na frente e o vice um pouco atrás. Recuado, como se ele ocupasse um papel pouco importante ou que se ele merecesse uma visibilidade menor. Fabielle vai representar exatamente o que esse botão representa. A importância dela, a valorização dela, pela capacidade que ela tem de gerir, se Deus quiser e se o povo do Açu assim permitir, os destinos de Açu a partir de 2025. Fabielle. É isso mesmo, Jarbas. Então, assim, eu estou me propondo a caminhar junto, lado a lado com a doutora Vanessa, na perspectiva, nessa pré-campanha de mudança, né? E historicamente, com duas mulheres. E como Vanessa bem falou, não é uma na frente da outra, e sim lado a lado. E hoje eu creio que isso verdadeiramente vai acontecer porque o diálogo está se dando diretamente com a pré-candidata a prefeita, coisa que eu não tive a oportunidade de conversar com o anterior, o pré-candidato. Eram segundos que conversavam comigo. Então hoje a gente olha uma no olho da outra e se conversa, e eu tenho certeza que é uma união que gerará inúmeros frutos. Não vai se perder no meio do caminho, porque aqui ninguém tem intenção de passar na frente de ninguém. Essa entrevista foi ao ar no sábado, lá na Rádio Princesa. Você pode acompanhar na íntegra, acessando agora mesmo o canal
da rádio TCM Princesa FM lá de Açu, no YouTube. Pesquisa aí que você vai ver toda a entrevista e a gente percebe, de fato, a aliança que vai caminhar aí com a doutora Vanessa, que é a esposa do ex-prefeito Ivan Júnior, e a Fabielle Bezerra, que hoje é a atual vice-prefeita lá de Açu. Houve um rompimento com o grupo situacionista. Fabielle está agora na oposição e esta é a chapa aí que vai correr unida nessa corrida eleitoral. Lá do outro lado, né, do lado governista, o candidato apoiado pelo atual prefeito, doutor Gustavo, é o Lula Soares, que é primo tanto do doutor Gustavo, prefeito, quanto do Jorge Soares, deputado estadual. Lula Soares está no partido Avante. Não definiu ainda quem vai ser o seu vice ou sua vice, mas segundo o nosso amigo Lucílio Filho, lá de Açu, que teve semana passada conversando conosco num podcast aqui no TCM Notícia, é possível, é coisa quase certa, de que o governismo poderá indicar uma mulher, isso para tentar balancear essa chapa que já está definido um homem na cabeça de chapa, né? O Lula Soares. Então, aí os nomes que vão concorrer lá em Açu nas eleições de 2024. Claro, você fica sabendo tudo aqui no jornalismo TCM, também da Rádio Princesa. No próximo bloco a gente fala sobre a Pudi. A Pudi também tem união da oposição. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com Eliette Vieira, que é diretora da CUT Nacional, e faz parte, né, da diretoria da CUT Nacional. Eliette, antes da gente falar sobre essa programação que vai acontecer aqui em Mossoró, sobre o dia 1º de maio, gostaria que a senhora me dissesse aqui qual a importância da celebração do 1º de maio. Boa noite, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, telespectadores. É importante destacar que essa data não é uma data só festiva, ela é principalmente uma data que resgata lutas históricas, né? Começou com a greve dos trabalhadores lá nos Estados Unidos, que teve muita violência, teve pessoas mortas pela polícia. Era uma jornada de trabalho de 16 horas diárias, sem descansos semanais, e aí essa luta inspirou que a greve se espalhasse não só pelos Estados Unidos, a Rússia, e diversos países passaram a incorporar o 1º de maio, devido ter morrido muita gente nessa data, como uma data de homenagem e de luta pelos direitos por melhoria de condições de trabalho. Com essa luta, onde muitos trabalhadores morreram, esse 1º de maio, ele era celebrado mais pelos países socialistas, e no Brasil, no governo de Arthur Bernardes, foi que começou a ser comemorado, né, e celebrado como feriado a partir do governo dele. Quando foi apenas em 2002, foi feita uma lei que realmente decretava também no Brasil como o Dia do Trabalhador e o Dia do Trabalho como uma data feriada oficialmente, e que muitas pessoas confundem só com festa. E é importante a gente reconhecer que esses trabalhadores, que os sindicatos, as centrais sindicais, eles fizeram com que os trabalhos não fossem tão escravizados e não explorado o trabalhador da forma que era antes. E, infelizmente, a gente teve aí a privatização das estatais, a gente teve a reforma, que agora fugiu o nome aqui, a reforma trabalhista, desculpem, que trouxe um retrocesso, e que, graças a Deus, a gente está tentando aos poucos, com esse governo que tem um cunho mais voltado para a classe trabalhadora, para o social, a gente tem esperança de que a gente possa resgatar. Entretanto, o 1º de maio, independente do governo, se seja liberal, se seja socialista, é importante a gente fazer esse 1º de maio sempre uma forma de lutar e de garantir os direitos que nós já temos e, se possível, até ampliá-los. Vamos aqui trazer informação. Lá em Apudi, os dois principais nomes da oposição decidiram que vão se unir
para disputar a prefeitura. Um evento para acelerar a união entre Giliardi e Aguinaldo deverá acontecer em maio. Como eu costumo dizer, e a gente chegou a um bom entendimento, não tem dono nos projetos aqui, nem no PT lá tem alguém que vai controlar, nem aqui no PSD tem alguém, nem no PCdoB ou no União Brasil. Então a gente vem confirmando aquilo que nós já havíamos antecipado, no sentido de que estaríamos juntos, que a oposição caminharia de forma homogênea, né, harmonizada. Então, esse momento se afunilando cada vez mais e chegando ao ápice, né, desse processo. E essa unidade, né, ela é uma definição não só de Aguinaldo Fernandes que está falando aqui, mas nós temos a unidade, né, a unidade de toda a gestão do Partido dos Trabalhadores, né, de todos os companheiros que fazem o diretório, de todas as correntes. Quem conhece o PT sabe que o PT tem várias correntes, e todas essas correntes apontam da necessidade e nos legitimam para dizer hoje aqui em minha fala de que nós vamos trabalhar junto, né, com essa dupla aqui para tentar trazer, né, uma gestão popular que pense nas pessoas, porque eu costumo dizer que a política precisa ser feita de forma transparente e nós, Giliardi, políticos, temos que ser transparentes com as pessoas. Nós não podemos criar pensamentos duplos na cabeça das pessoas, de modo que aqueles que não simpatizam, mas entendam qual é o projeto de Aguinaldo e de Giliardi, e é natural porque isso é até necessário para que a democracia se efetive cada vez mais nos territórios, sobretudo numa disputa eleitoral. As pesquisas, elas têm os seus fatores muito, vamos dizer assim, são importantíssimos para que a gente faça uma leitura, né? Algumas pesquisas que são apresentadas, algumas trazem um certo desconforto para alguns, tem uns que os processos aí, né? Tivemos uma pesquisa aí que apareceu um ajuste no meio do caminho, houve uma interferência, né? Não sei como foi que se deram os números, e a gente pretende, também abalizado por esses números, chegar à definição, não é, dessa composição. Nós estamos preparando aí para provavelmente dia 11 de maio, né, Giliardi? Divulgar para nosso povo como é que vai ser essa chapa e mostrar bem direitinho as figuras e como a gente vai andar. Tá aí, portanto, este material que foi divulgado nessa live do Instagram do Aguinaldo Fernandes, esse que você viu por último aí no vídeo. Então, a gente até agradece a disponibilidade de a gente poder usar esse material aqui no cenário político TCM. O Giliardi do PSD e o Aguinaldo Fernandes do PT, a federação, eles vão seguir unidos nessa disputa à prefeitura de Apodi. Qual é o lance aí? Quem que vai assumir a cabeça de chapa? Pelo que eu conversei hoje à tarde com o Tibúrcio Marinho, que é o âncora do Meio-Dia 98, lá na rádio TCM 98 FM, lá, pelo que se compreendeu dessa conversa e pelos apontamentos que foram colocados, Tibúrcio pode até cravar, né, Tibúrcio, que o candidato da oposição, o cabeça de chapa, vai ser o Giliardi Oliveira, do PSD, e vai caminhar com o vice Aguinaldo Fernandes. Portanto, hoje, ambos são pré-candidatos à prefeitura apodiense. Quando for lá para as convenções entre julho e agosto, a chapa deverá ser definida desta forma: Giliardi como candidato a prefeito e o vice Aguinaldo Fernandes. Esse evento que vai acontecer no dia 11 de maio vai selar esta junção, vai selar o apoio destes partidos, que tem ainda o União Brasil, lá em Apodi, né? Então, aí essa condição, né, para o pleito de 2024 em Apodi. Do outro lado, do lado governista, já foi colocado o candidato do Alan Silveira, né, que vai ter, sim, o seu candidato governista já foi divulgado, inclusive. Então, aí esta composição também semelhante lá em Açu, que tem o candidato governista, o candidato da oposição. Em Apodi também está dessa forma: o candidato governista, que é do MDB, né, é o Sabino Neto, ainda não definiu o vice, e do outro lado deve caminhar aí sim com o Giliardi
hoje pré-candidato a prefeito, deverá se confirmar o Agnaldo como vice. A gente segue acompanhando esses bastidores. Claro, tudo sobre a política de Apodi, você confere também acompanhando lá no meio-dia TCM da 98 FM. Vamos voltar aqui à nossa conversa com Eliette Vieira, que é diretora, faz parte da diretoria da CUT Nacional. Eliette, vamos aqui falar agora sobre a programação do 1º de maio em Mossoró. Começa amanhã essa programação, né? Começa nesta terça-feira. O que vai acontecer aqui na cidade? Antes, assim, deixar aqui que tem um mote, né? A CUT Nacional, junto com as demais centrais, traz como pautas para o dia 1º de maio, trabalho decente, menos juros, aposentadoria digna, correção da tabela do imposto de renda, valorização do serviço público e salário igual para trabalho igual. Esse é o mote do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora por um Brasil mais justo. Aqui em Mossoró vai ter programação em todo o Brasil, mas aqui em Mossoró, a CUT com a CTB, a Força Sindical, a UGT, a Intersindical e a CSP com Lutas fizeram diversas reuniões e apresentam para os trabalhadores de Mossoró, a partir de amanhã às 15 horas, um ato público onde se inicia com a concentração lá no Sindicerpo. Então, vocês já estão convidados amanhã, a partir das 15 horas, lá no sindicato, onde sairemos em caminhada e encerraremos um ato na Praça do Pax. Então, classe trabalhadora, vamos às ruas, vamos ecoar o nosso grito, vamos mostrar a nossa força, porque o 1º de maio também é dia de luta, deve ser. Além dessa comemoração, a partir das 15 horas, lá no Sinte, teremos a Tardinha dos Trabalhadores. Vai ter a presença da banda Coisa Nossa e Netinho Santos. Haverá às 19 horas, isso às 18 horas. Às 19 horas terá um torneio de futsal dos trabalhadores, também lá no Sinte. Na quarta-feira vai ter, a partir das 6 horas da manhã, a Corrida dos Bancários. A largada se dará lá no Sindicato dos Bancários, na Abolição 3. Às 7 horas, teremos o passeio ciclístico do Sindisuper, que funciona ali, todo mundo conhece, onde é o Secom, né? Então, o Sindisuper funciona lá no 1º andar. E no dia 4, os petroleiros farão um torneio, uma festa do trabalhador lá no clube da Petrobras. Essa foi a programação que essas centrais e os sindicatos de Mossoró conseguiram programar, e é importante a participação de todo trabalhador, principalmente nesse ato público, e nos demais sintam-se todos convidados. Então, quer dizer que a junção aí de diferentes núcleos de trabalhadores. Exato. Então, cada um tem sua programação, mas dentro de uma programação unificada. Exato. E como é que está a adesão desses trabalhadores para esta programação? Vocês têm percebido que eles estão aderindo, estão participando, estão se integrando? Olha, cada sindicato, né, e cada central ficou de mobilizar a nossa base. A gente entende que o dia 1º, muitos vão estar querendo estar no seu lazer, com sua família, tendo em vista que é um feriado, que é mais em família, onde nós vamos estar interagindo e comemorando, né, os pequenos avanços que se conquistam, mas a gente sente, sim, que há uma dificuldade para que, por exemplo, a programação do dia 30, a gente vai estar mobilizando, está fazendo o possível para que seja muito participativa. Mas a gente entende também as dificuldades, tendo em vista que é um dia de trabalho, né? O feriado é só no dia 1º. Mas, com certeza, teremos uma participação significativa, apesar das limitações. Essa limitação é pela questão do tempo mesmo dos trabalhadores ou questão de liberação das empresas? Olha, trabalhador sempre tem dificuldade de conseguir ser liberado. O dia 1º é mais fácil a participação, porque é o feriado, né? Mas algumas empresas também aproveitam para fazer as suas festas, né? As suas comemorações. E eu acredito que é mais por uma questão mesmo de liberação das empresas. Por exemplo, a gente tem
aos IBRAs, que tem o Sindicato do Óleo, aos IBRAs nem existe mais, né? As usinas de castanha, o comércio, já vai ter, foi uma conquista do supermercado, o Sindisuper, conseguir que os sindicatos não funcionem no dia 1º. Então, já vai ser difícil esse trabalhador de supermercado, por exemplo, sair do supermercado para participar de um ato. Mas, com tudo isso, a gente tem as folgas também, porque cada um tem folga em dia diferente. Então, mesmo com as dificuldades, algumas geradas pelos empresários e gestores, mas mesmo assim a gente acredita que teremos belíssimos atos e as demais atividades da programação terão boa participação. Tendo em vista que começa já no finalzinho da tarde com esse ato público e tem à noite, né, com torneio, com uma musiquinha ao vivo e um lazer que dá para participar. Existe, portanto, então, a programação das centrais sindicais e, por vezes, as empresas também direcionam ali uma programação especial para os seus trabalhadores. A senhora acredita que há algum tipo de interferência, eu não vou nem dizer ideológica, política, mas pelo fato de ser um sindicato que está organizando, a CUT, enfim, as empresas buscam fazer para não misturar com o sindicato, enfim, a senhora acredita que isso possa acontecer também ou não? Olha, se a gente for tomar por prática, por exemplo, o que acontece no município de Mossoró, né, que a gestão, infelizmente, procura sempre boicotar os sindicatos, em especial o Sindicerco, é possível que haja sim, mas eu não vou aqui falar uma coisa que eu não tenho comprovação concreta de que as empresas estão fazendo essa dificuldade. Não tenho esse conhecimento. É normal que, sim, haja essa resistência por parte de patrão, porque o patrão que ele quer o trabalhador gerando lucro para ele. O sindicato que quer que o trabalhador receba sem trabalhar? Não, mas quer que os direitos sejam garantidos e isso se dá através de atos públicos, de assembleias, de movimentação, porque se não houver a nossa ação, a nossa resistência, a conquista não vem. Então, é natural esse embate, mas sendo sempre ciente de que sindicato é ferramenta de defesa do direito do trabalhador. E é isso que a gente faz cotidianamente, por mais que as empresas e os gestores cultuem, divulguem que sindicalista não quer que o trabalhador trabalhe. A gente quer que o trabalho seja digno e que seja bem remunerado. Então, só para a gente reforçar aqui, na quarta-feira, dia 1º, não vai funcionar o comércio, os supermercados, é tudo fechado no dia 1º. Dia 1º o supermercado não funciona, é feriado nacional, então realmente esse ano conseguiram que os sindicatos não funcionassem, que geralmente eles trabalham um expediente. Esse ano vai ser totalmente fechado, então quem for fazer a feira, corra, faça amanhã, porque dia 1º vai estar fechado. Está tudo fechado, então, na quarta-feira. Então, do comércio, a supermercados, as empresas, todo mundo aderindo aí a este feriado. Eu ia dizer paralisação, mas não é paralisação, é feriado nacional, Dia do Trabalhador. O diretório do Progressistas do PP, aqui de Mossoró, se reuniu na tarde da sexta-feira passada com parte da nominata de pré-candidatos. Olha só na tela aí, são pré-candidatos a vereador nas eleições de outubro. A reunião que aconteceu no sítio Cantópolis serviu para traçar aí as estratégias de fortalecimento do PP aqui em Mossoró, conforme anunciou aí um comunicado. Aí a foto foi postada no Instagram da ex-prefeita Rosalba Ciarline, que está à frente aí deste movimento. Foi um momento em que compartilhamos ideias e discutimos os desafios que nos leva a construir essa plataforma unificada, foi o que disse a ex-prefeita. Aí na tela a gente está vendo no centro a ex-prefeita Rosalba Ciarline, tem outros nomes aí que eu confesso que não conheço, né? Mas tem ali do lado direito da foto, da imagem, a ex-prefeita Cláudia Regina, que confirma aí o retorno ao grupo da ex-prefeita Rosalba. Estavam distantes há algum tempo, mas aí a gente percebe, inclusive, que Cláudia Regina, colocada como pré-candidata a vereadora.
a ex-prefeita Rosalba Ciarline não decidiu ainda se vai ser candidata, não se colocou ainda como pré-candidata aqui em Mossoró, mas precisa estruturar o partido, como a gente viu aí, o PP, o Progressistas, terá uma nominata, como a gente viu aí, os que apareceram neste registro fotográfico. Eu estou tentando há algum tempo aqui trazer a ex-prefeita Rosalba aqui para o Senado para a gente compreender, né, o que vai acontecer aí com o seu grupo político, né? Será que vai ser candidata? Será que não vai ser? Será que vai tentar eleger nomes à Câmara e não vai ter ali alguém para concorrer à prefeitura? Então, em breve, espero contar aí com o ok, né? o aceite ao convite da ex-prefeita Rosalba para a gente falar um pouco mais sobre eleições 2024 neste grupo, né? Os cartórios do Rio Grande do Norte estão registrando crimes eleitorais relacionados ao período de alistamento e troca de título de eleitor. Acompanhe. O caso mais recente foi registrado na última terça-feira, após um eleitor ser conduzido à delegacia em Mossoró. De acordo com o TRE, o homem teria apresentado um comprovante de residência aparentemente falsificado no ato de transferência para o município de Serra do Mel. Essas ações são passíveis de multa e reclusão. O primeiro deles é o crime de alistamento eleitoral irregular, que a gente chama de inscrição eleitoral fraudulenta, né? Prevista no artigo 289, que sujeita a pessoa a uma reclusão de até 5 anos. Logo em seguida está o de quem alicia, né, que é o artigo 290 do Código Eleitoral, que prevê uma pena menor de até 2 anos. Normalmente, esse crime ele é associado ao crime de falsificação, porque quem vai fazer uma transferência ou um alistamento irregular, normalmente utiliza algum documento falso para comprovar o vínculo com aquele município. E aí nós temos os crimes de falsidade que culminam com penas de até 5 anos e multa. E, por fim, há o crime que a gente chama de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código, que prevê o quê? Quem compra, doa, faz alguma promessa com intenção de voto. Nos últimos meses, os cartórios de Ceará-Mirim, São José de Mipibu e Goianinha registraram ocorrências relacionadas a irregularidades no alistamento eleitoral, com eleitores realizando a transferência de domicílio portando documentos com informações falsas ou inconsistentes. Foram através dos nossos atendentes indagados que entraram em contradição com informações, sendo no momento verificado que esses documentos estavam em desacordo com a realidade e procedeu-se aos procedimentos de lavratura de prisão em flagrante, tendo em vista inclusive as circunstâncias que já vinham sendo apuradas em casos anteriores envolvendo esse mesmo tipo de documento ao longo das últimas semanas, o que chamou a atenção bastante aqui da nossa equipe. E esses eleitores foram presos em flagrantes, conduzidos à sede da Polícia Federal, mas posteriormente em audiência de custódia foram liberados pela juíza da zona. A cada 2 anos, o período de alistamento eleitoral coincide também com o ano de eleições. E o TRE realiza um alerta para que eleitores e candidatos não cometam infrações. Quanto ao irregular, pessoal, é sempre bom lembrar. Primeiro, você vai estar decidindo, caso você transfira irregular, uma votação em outro município. Então, você não tem interesse com aquele município, vai votar em alguém, às vezes, que ele prometeu alguma coisa, prometeu algum benefício, e vai deixar de decidir o resultado do município que você reside. Ou seja, as políticas públicas que são determinadas pelo prefeito, pelos vereadores, em suas votações, você vai se abster de participar desse processo no seu município, às vezes pensando em ganhar um benefício temporário em outro. Além do risco de você corre de ser sancionado penalmente, ou ter seu título cancelado e não votar nem lá e nem aqui. O alistamento eleitoral vai até o dia 8 de maio. E aqui em Mossoró, os atendimentos no cartório eleitoral acontecem em horário estendido, das 8 da manhã às 5 da tarde. E, a partir do dia 2 de maio, deve funcionar até às 6 da noite. Importante reforçar isso que Márcio Oliveira colocou aí. Você vai na promessa de um político, de um candidato a vereador, de um candidato a prefeito,
de receber ali algum auxílio, alguma feira, algum valor em dinheiro, aí depois a justiça vai lá e encontra que você tentou fraudar o sistema através de uma mudança de domicílio eleitoral, e aí você vai ter que pagar advogados, vai ter que provar que não estava tentando burlar o sistema, vem toda uma dor de cabeça, vai lhe impedir de votar, e ali o político às vezes consegue se safar primeiro do que você. Então é importante que não caia neste conto de querer ajudar fulano, ajudar Beltrano, porque vai cair 1.000zinho na conta, porque vai cair tijolo, telha, cimento, enfim. É compra de voto. Quando se compra voto, ele vai tirar no mandato, tirando o dinheiro do povo, ou seja, o seu dinheiro ele vai tirar porque ele comprou o seu voto ou comprou o seu domicílio eleitoral. A justiça está bastante atenta e precisa reforçar esta atenção nesta reta final, porque por muitas das vezes tem uma fila ali e não é possível fazer aquela checagem com mais critério, mas é observar ali a cena, o nervosismo, as informações, fazer as devidas checagens, enfim, não caia neste conto de querer ajudar fulano e beltrano que vai ser candidato, porque quem vai findar se lascando é você, eleitor. Vamos voltar aqui para a nossa entrevista com Eliete Vieira. Eliete, já tenho aqui algumas participações, mas ainda não no assunto da nossa conversa. Tem aqui o Cinquentinha, ele diz aqui, decepção e frustração. A Escola Municipal de Narte Maris, pela sua localização e vulnerabilidade social, deveria ser uma das prioridades do programa Jovem do Futuro. Em 40 meses de gestão, não entrou no programa Mossoró Realiza. Mesmo tendo recebido a visita dos técnicos do MP, nada mudou. O prefeito acima da lei é a crítica aqui do Cinquentinha. Obrigado, Cinquentinha. Seu Aldo Ferreira também aqui conosco, mandou a foto da televisão, está assistindo aqui a gente. Valeu, seu Aldo, sempre aqui acompanhando a nossa programação, assistindo atentamente o cenário político TCM. Vamos seguindo aqui com Eliete. Eliete, sempre que a gente fala sobre campanhas pontuais, como Setembro Amarelo, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, Outubro Rosa, enfim, essas campanhas pontuais, a gente sempre reforça que, apesar de existir um destaque neste período, a campanha segue durante todo o ano. Por exemplo, a saúde da mulher, a saúde do homem. Sobre a busca por estes direitos dos trabalhadores, né? Não é só no 1º de maio que fica ali esses esforços, né? Porque, pelo que eu compreendo, existe uma programação, muito das vezes festiva, mas a defesa dos direitos dos trabalhadores não acontece só em 1º de maio, não é isso? Não, é uma pauta que ela é dinâmica, é constante e contínua. Nós, da Central Única dos Trabalhadores, temos a marca de ser a central que mais leva pessoas, trabalhadores, para as suas marchas. Nós estivemos junto com as demais centrais há um bom tempo atrás, na década de 2000, na marcha pela valorização do salário mínimo. Nós temos agora novamente marchas, acho que vai ser agora em maio, dia 20 de maio, estaremos novamente em Brasília, pela marcha pela dignidade e pela valorização, o retorno do ganho real pelo salário mínimo. Nós estamos sempre nas lutas, estivemos em defesa da democracia, lutamos contra golpe, e é uma constante que os sindicatos e suas centrais, porque cada sindicato tem a identificação com determinada central, se filia e juntas, na maioria das vezes, as centrais estão nas ruas em defesa da classe trabalhadora. Nós estivemos unidos e em marcha também, quando a gente se posicionou contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que tanto retrocesso trouxe à classe trabalhadora. Infelizmente, o neoliberalismo, ele tem uma comunicação mais rápida e mais fácil, que muitos trabalhadores ainda acreditam que a reforma trabalhista trouxe benefício para a classe trabalhadora, quando a gente sabe que trouxe muito retrocesso,
quando possibilitou as férias serem mais escalonadas, possibilitou que o negociado tivesse mais valor do que o julgado. E a gente sabe que com essa reforma trabalhista houve muita precarização do trabalho, que possibilitou, inclusive, o retorno de trabalho escravo, né, do salário ser muito abaixo do que, às vezes, um salário mínimo. Então, é dessa forma que a classe trabalhadora tem sempre, através dos seus sindicatos, das suas federações e das suas centrais, sendo orientado a lutar, a defender o direito a ter trabalho digno, a ter salário digno e a não ser tão explorado, tão sacrificado. Ainda dá tempo de a gente trazer aqui um questionamento, antes da senhora repetir a programação do 1º de maio. A senhora acha que o momento, por Lula estar novamente na presidência, o momento é diferente para a classe trabalhadora? Mas eu coloco num contraponto aí. Até agora, os servidores federais, técnicos e docentes não tiveram reajuste para este ano. Como é que a senhora avalia esse embate que ainda existe hoje? Olha, a classe trabalhadora, o próprio Lula, em 2002, ele afirmou para a classe trabalhadora: vão para a rua, vão lutar. Esse é o grande diferencial. Tivemos 4 anos do governo Bolsonaro e não tinha-se direito a fazer luta, a fazer greve. A gente era muito marginalizado. Hoje nós temos, sim, tivemos aí recentemente, a vereadora Marleide foi muito criticada quando apoiou a greve da Polícia Civil. Então, nós que somos sindicalistas, nós que temos a ciência de que um sindicato não é instrumento de política partidária, e sim de política de direito de trabalhador, nós vamos sim dizer que o governo Lula deve se sentar e negociar e apresentar proposta de reajuste. Não é porque Bolsonaro perseguiu o servidor público, não respeitou o direito de servidor público, retirou, inclusive, direito de servidor público, que a gente vai dizer que Lula tem que manter, mesmo porque não é característica dele, diante da ideologia, que ele não receba esses trabalhadores que estão em greve e que apresente, sim, proposta que traga reajuste, dignidade e valorização. Então, a gente vê, sim, diferença entre um governo liberal e um governo que tem ideologia social. 1 minuto para a gente encerrar. Vamos repetir a programação, Vamos, Eliette? sim. A partir das 15 horas, concentração no ato público que se encerra na Praça do Pax. A partir das 18 horas, teremos a Tardinha do Trabalhador lá no Sinte e às 19 teremos um torneio de futsal também do Trabalhador lá no Sinte. Às 6 horas, teremos um passeio ciclístico lá na Corrida dos Bancários, uma largada em frente aos bancários, e às 7 horas, a Corrida dos Bancários, e às 7 horas o passeio ciclístico lá no Sindisuper. Então, a gente aproveita e convida você, trabalhador moçoroense, a se fazer presente nessa programação que foi pensada com tanto carinho a tantas mãos. Feliz Dia de Maio para cada um trabalhador e cada trabalhadora moçoroense. Quem quiser tirar alguma dúvida da programação, tem algum contato de Instagram? Pode entrar no Instagram do Sindicerp, do Sindisurp e da própria CUT do Rio Grande do Norte. Eliette Vieira, que faz parte da diretoria nacional da CUT, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigada pelo convite, é um prazer estar conversando com você. Seja sempre bem-vinda, Eliette. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que a reprise deste programa vai ao ar logo mais às 10h40 da noite. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube, aí você tira todas as suas dúvidas sobre a programação e sobre o 1º de maio aqui em Mossoró. Uma ótima noite a todos, até amanhã, um abraço.